Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Embaixadores. É bom tê-los aqui para nós estudarmos mais uma vez juntos a Palavra de Deus. No nosso último estudo, nós prometemos passar para o capítulo 10, mas nós pensamos aqui em fazer uma explanação sobre o santuário, porque nós falamos nos estudos anteriores, Daniel 8:14, depois que se passasse 2.300 tardes e manhãs, o santuário ia ser purificado. Daniel 9 explica esse período e fala também de quando começaria a purificação do santuário, o que isso significava. Mas talvez algumas pessoas não conheçam bem o assunto do santuário, então nós estamos fazendo aqui um parênteses no nosso estudo das profecias de Daniel e Apocalipse, né, que vamos fazer em seguida, para nós darmos uma passada aqui no santuário, para que todos possam estar inteirados do que quer dizer esse assunto, o que é este ensinamento, ok? Então o título do estudo de hoje será A Doutrina do Santuário, e após fazermos esse estudo, vamos dar continuidade no livro de Daniel, no capítulo 10, tudo bem? Então eu convido você a tomar sua Bíblia e nós começarmos por Êxodo capítulo 25, verso 8 e o verso 9. A palavra nos diz: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmos o fareis. Verso 40. Vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então nós sabemos que após o pecado, o homem não pôde ter mais comunicação direta com o Senhor. A Bíblia fala que os nossos pecados, eles nos separam de Deus. E então aqui, na época do povo de Israel, o Senhor ordenou a Moisés que ele construísse um santuário, uma tenda, para que Deus pudesse morar no meio do povo. E segundo a informação do texto bíblico aqui, o Senhor mostrou um modelo a Moisés para que ele fizesse o santuário da terra como sendo uma cópia do santuário que ele tinha visto em visão. Ok? O objetivo de Deus ao mandar ele construir esse santuário era que Deus ele desejava morar no meio do seu povo. Ok? E também ensinar algumas coisas para o povo, como Deus ele é um pai muito didático, ele optou por usar o santuário também para ensinar algumas coisas para o povo de Deus, ok? A gente pode ver que existe um santuário que serviu de modelo para Moisés quando a gente vê algumas outras passagens da Bíblia. Por exemplo, vamos lá no livro de Apocalipse, no capítulo 11. Apocalipse no capítulo 11, verso 19. Aqui o profeta está tendo uma visão e então ele diz: Abriu-se então o santuário de Deus que se acha, veja, no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Então a gente vê aqui o profeta falando que realmente existe um santuário no céu e ele contemplou esse santuário. Apocalipse 15, verso 5 também nos fala sobre isso. Depois dessas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Então essas duas passagens, elas mostram para nós que existe um santuário no céu. Então quando Moisés subiu ao monte e de lá ele teve essa visão, que Deus mostrou para ele um santuário modelo, a gente pode ver que existe no céu um santuário e o que existia na terra então era uma cópia deste santuário que existe no céu, ok? E nós vamos perceber aqui ao decorrer do estudo que Cristo, ele era o foco em tudo no santuário. Tudo que existia no santuário apontava para Jesus, simbolizava algo nele e Deus dessa forma conseguiria ensinar para o povo como seria o processo da salvação antes que a cruz tivesse acontecido. Tudo bem? Vamos conhecer agora um pouco da estrutura do santuário, os ambientes que ele tinha, os seus móveis e quem trabalhava no santuário, ok? Então vamos lá. Nós temos o santuário dividido basicamente em três partes.
A primeira parte é um pátio, era chamado de pátio, essa parte aqui mais próxima da tela em primeiro plano. Em seguida nós vamos para a parte de dentro do santuário. Aqui nessa imagem você está vendo ele aberto, tá bom? Então ele tinha uma cobertura que o fechava e aqui está aberto para que a gente possa, de uma forma didática, conhecê-lo dentro. A partir desse primeiro véu até o segundo véu, nós temos o espaço chamado de lugar santo. Antes do primeiro véu, o pátio, a partir do primeiro véu, o lugar santo, ok? Lá depois do segundo véu, até o final da tenda, nós temos o lugar que era chamado lugar santíssimo. Então o santuário se divide em pátio, lugar santo e lugar santíssimo. Em cada um desses ambientes existiam móveis específicos. Aqui no pátio existia um altar de sacrifícios, esse que está mais à esquerda, ok? Onde os animais eram queimados. Mais à direita nós temos aqui uma pia com água, ok? Entrando no santuário, no lugar santo, nós temos ao lado esquerdo um candelabro com 7 lâmpadas. Do lado direito, uma mesa com 12 pães. E à frente do segundo véu, que dividia o santo do santíssimo, nós temos um altar de incenso. Passando o véu no lugar chamado santíssimo, nós só temos... Passando o véu no lugar chamado santíssimo, nós só temos um móvel, que era chamado de a Arca da Aliança. E nós vamos já entender como é que funcionava esse processo aqui. Basicamente, o santuário possuía 2 oficiais, pelo menos os mais conhecidos. Você pode ver um exemplo dele aqui no pátio, em primeiro plano, ali de branco, era o sacerdote. Ele oficiava todos os dias no santuário, fazendo o seu processo, o seu trabalho ali no pátio, depois entrando no lugar santo, aliás, e indo até ali onde ficava o altar de incenso. E vamos já entender também por que ele fazia isso e como é que isso funcionava. No segundo compartimento, chamado de lugar santíssimo, só entrava o sumo sacerdote. Entrava lá uma vez por ano também para realizar uma obra específica que nós vamos já entender. Para você ver como o santuário ele tinha significado, muito simbolismo em todas as coisas e que tudo apontava para Cristo, nós vemos um exemplo disso claro aqui, por exemplo, nas coberturas do santuário. E eu acho fantástico o simbolismo que a gente consegue encontrar aqui. Olha só, o santuário ele possuía 4 cortinas, né, que o cobriam e cada uma delas tinha um significado diferente. A cortina mais externa, essa mais marrom aí, a Bíblia informa para nós que ela era feita de pele de texugo ou couro de animal, né? Então ela era um tecido simples, sem grande formosura, não tinha sofrido nenhum processo de melhora ou tingimento, mas ela era simplesmente como ela havia sido extraída. Ou seja, ela era aquela mais externa que cobria o santuário. Quem passava de fora não via nenhuma beleza nisso e havia um simbolismo muito especial nisso. Como o santuário todo ele apontava para Cristo, assim como essa parte mais externa não apresentava nenhuma beleza, esse era um simbolismo perfeito de Jesus Cristo. Isaías no capítulo 53, verso 2, fala assim, ó: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. É claro que Jesus Cristo é um ser maravilhoso e lindo, não é? Mas quando ele veio à Terra, ele oculta a sua beleza para que as pessoas não fossem atraídas a ele pela aparência dele, mas pelo conteúdo da mensagem, né? Ele queria conversões genuínas. Então, assim como ele ocultou a sua beleza, o santuário, quem passava de fora ali à primeira vista, não encontrava beleza nenhuma daquilo. Mas Deus é fantástico e aí o símbolo vai se tornando mais perfeito. Abaixo dessa cobertura de pele de texugo, a gente tinha uma cobertura feita de pele de carneiro tingida de vermelho, e isso simbolizava o sofrimento, a morte de Cristo, o seu sacrifício na cruz.
Abaixo dessa segunda cortina, tingida de vermelho, nós tínhamos uma terceira cortina que era feita de pele de cabra, né? E ela era ali uma corzinha mais clara, branca em muitas representações, simbolizando perfeitamente a pureza, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a quarta cortina, que era aquela que fazia o teto, né, do santuário, de quem via por dentro, ela era feita de linho fino. E o linho fino dentro da Bíblia simboliza a realeza, né, toda a beleza e a riqueza do céu. E aí vejam como o símbolo aqui ele é perfeito. Aparentemente, olhando de fora, simples, sem nenhuma beleza, mas quando você olhava por dentro, você ficava deslumbrado com a beleza daquele lugar. Assim mesmo acontece com as pessoas que se relacionam com Cristo. Aqueles que veem a Cristo de longe, de uma forma superficial, muitos acham que a religião, o relacionamento com o Senhor não tem graça, é um monte de privações, um monte de nãos, é uma vida chata, né? Mas aqueles que realmente buscam ter intimidade com o Senhor conseguem receber, conhecer, aprender toda a riqueza que está ao lado de Cristo. Então a gente começa a ver aqui como o santuário ele tinha realmente grandes e belos simbolismos para mostrar para nós. Muito bem. O santuário ele tinha basicamente dois serviços divididos em serviço diário e o outro o dia da purificação do santuário que nós vamos ver mais à frente. Então, como que funcionava o serviço diário? Vamos abrir a Bíblia? Êxodo capítulo 29. Êxodo no capítulo 29, verso 38 e 39. Diz assim: Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Então esse era chamado como o sacrifício contínuo. Esse animal ele era provido pelos sacerdócio, ok? Pelos sacerdotes, e todos os dias um cordeiro era sacrificado pela manhã e o outro cordeiro ao fim da tarde, de tal forma que sempre existia um fogo aceso sobre o altar de sacrifício. E isso representava o constante desejo, a constante prontidão de Deus de querer salvar o homem sempre que ele precisar, sempre que ele desejar buscar perdão. Então todos os dias esse animal ele era sacrificado ali no pátio, no altar do sacrifício, ok? E aí esse serviço se completava quando? O animal, quando ele era morto no pátio, o sangue dele era aparado em uma tigela, como você pode ver aí na primeira figura, aparada em uma tigela, e então o sacerdote levava esse sangue, passando pelo primeiro véu, entrava no lugar santo, e ele ia até em frente ao altar de incenso, ok? Ele passava esse sangue no altar, aspergia no véu, e enquanto o sacerdote fazia isso, o povo de Deus podia estar em oração, suplicando ao Senhor que pela sua misericórdia ele concedesse a eles o perdão por meio do sacrifício daquele animal. Então isso era feito todos os dias no povo de Israel. Levítico capítulo 6 contém outra informação interessante para nós. Levítico no capítulo 6, verso 6. Fala aqui, ó. E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação para a oferta pela culpa. Trá-lo-á ao sacerdote. Então no santuário existiam vários tipos de oferta, vários momentos diferentes em que a pessoa poderia trazer oferta, mas essa aqui a gente destaca porque era um serviço que é um dos mais conhecidos. Quando uma pessoa cometia um pecado, ela separava um animal para levar como oferta ao Senhor, ela ia lá no santuário e ali no pátio, antes de o animal ser sacrificado, ela colocava as mãos sobre a cabeça do animal, confessava a Deus os seus pecados, e aí simbolicamente o pecado passaria dela para o animal, ok? Então ela pegava um cutelo, uma faca, ela sacrificava o animal, e aí o sacerdote aparava aquele sangue numa tigela, mais uma vez iria entrar no santuário e com aquele sangue ele ia aspergir a cortina do santuário que separava o santo do santíssimo ali em frente ao altar de incenso.
Então, nesse processo, o que acontecia? O pecado que estava no pecador, né, no ser humano, quando ele confessava sobre o animal, passava para o animal. Quando esse animal era sacrificado, aquele sangue que estava carregando o pecado era levado para dentro do santuário, e quando o sacerdote aspergia sobre o altar, simbolicamente aquele pecado passava do sangue do animal para a casa de Deus. E aí o pecador era então perdoado, inocentado do seu pecado, e este pecado ficava registrado no santuário, na casa de Deus, ok? A Bíblia nos fala que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e que o salário para o pecado é a morte. Então, quando o ser humano pecava, mas ele não queria morrer, ele suplicava a Deus por misericórdia. O Senhor perdoava, mas o pecado precisava ser pago. E aí aquele cordeirinho morria no lugar do pecador, para que ele não sofresse a punição do pecado, ok? Esse cordeirinho, que era a oferta mais comum, digamos assim, do santuário, era um simbolismo de Jesus Cristo, que viria no futuro para pagar pelos nossos pecados e nos livrar da consequência do pecado. Foi por isso que João, quando ele viu Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque aquele cordeirinho era um símbolo de Jesus Cristo que viria no futuro para morrer pela humanidade, ok? Vamos nos aprofundar um pouco mais agora nos móveis do santuário. No pátio, como nós falamos, nós tínhamos o altar de sacrifício, ok? Era ali que o cordeiro era morto, né? Sacrificado, ele era cortado todo em pedaços, simbolizando o Cristo que seria moído pelas nossas iniquidades, o sangue inocente que era derramado no lugar do pecado. Esse altar de sacrifício era um símbolo do Calvário, onde Jesus Cristo de fato morreria no lugar do pecador, né? O inocente morreria no lugar do pecador para que o pecador fosse salvo dos seus pecados. Então o simbolismo era a própria morte de Cristo, e aqui há algo interessante, né? O sacrifício de Cristo, ele é válido para nós quando confessamos os pecados a Ele, e aí então a sua morte nos salva. Então Jesus ele morreu por todos, mas para que o sacrifício dele possa ser válido, nós precisamos ir a Ele e pedir que Ele seja o nosso Salvador. Pedir que a sua morte na cruz possa nos redimir dos nossos pecados. Ele fala, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê, ou seja, que o aceite como Salvador, não pereça, não sofra a punição de morte eterna, que é a punição do pecado, mas ele tenha a vida eterna, ok? O segundo móvel que nós temos no pátio ali do santuário era a pia de bronze que tinha água dentro, né? Então o que acontecia? Depois que o cordeiro era sacrificado no altar, que o sangue dele era parado, e antes do sacerdote entrar no lugar santo, ele passava ali na pia e ele se limpava, ele lavava os pés de qualquer sujeira que ele pudesse ter, para que ele pudesse entrar no tabernáculo, ok? Essa pia com água, ela é um símbolo do batismo, ok? Então, outros simbolismos que a gente tem envolvido aqui é o próprio Jesus Cristo, né? Jesus Cristo falou lá em João capítulo 7, verso 37, algo interessante se referindo a ele mesmo. Vamos ler? João 7, verso 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então Jesus aqui, ele se declarou como sendo a água da vida. Então aquela água que estava ali dentro daquela pia também era um símbolo de Cristo. E um outro simbolismo que nós encontramos aqui é que para que a gente possa se aproximar de Deus, entrar na casa de Deus, né, se aproximar dele, ter um relacionamento mais íntimo, nós precisamos primeiro nos limpar de toda a sujeira do mundo. Isso figura muito bem o batismo. Precisamos nos limpar dessa vida pecaminosa para que nós possamos caminhar cada dia mais perto dele. Então ali o pátio do santuário, a gente vê que ele tem muito simbolismo, e ele representa para nós também o primeiro estágio da vida de uma pessoa que deseja ser salva, que nós chamamos de justificação
pela fé. É o ato de tornar alguém justo unicamente por meio da fé e não das obras. Então, eu preciso crer que Jesus é meu Salvador, que Ele morreu na cruz para me salvar, e isso está representado no altar. E depois que eu aceito a Cristo, eu devo passar pela experiência do batismo, que é morrer para aquela minha vida antiga, me limpar dos meus pecados, da minha vida pecaminosa, e agora começar um novo estágio na minha caminhada para o céu. Ok? Então é aquela passagem que Jesus fala, né? Quem crê, ou seja, crê na morte de Cristo como Salvador e for batizado, passo 2, será salvo. Ok? Então, o pátio do santuário aqui simboliza para nós o primeiro estágio da vida de uma pessoa que deseja ser salva. Ela precisa primeiro ser justificada. Ok? Entrando agora no tabernáculo, vamos conhecer o que nós temos aqui. Em primeiro plano, nós temos o candelabro, que possuía 7 lâmpadas e elas viviam constantemente acesas. Vamos entender um pouco do simbolismo que está envolvido aqui. Vamos para Salmos 119, verso 105. Essa passagem é bem conhecida, que nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então as lâmpadas que existiam no candelabro simbolizam a palavra de Deus, ok? E a luz que saía do candelabro, o que significa? João capítulo 8, verso 12. Diz assim, ó: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus aqui falou que ele é a luz do mundo. Então aquela luz que saía das lâmpadas do candelabro simbolizam Jesus Cristo, ok? Então a lâmpada, a palavra de Deus, a luz Jesus Cristo, mas a lâmpada não produz luz por si só, né? Ela precisa de um combustível, que era o quê? O azeite que existia dentro da lâmpada. E nós sabemos que dentro da Bíblia o azeite, ele é um símbolo do Espírito Santo. Então aqui nós temos um belíssimo simbolismo para nós. Jesus Cristo, ele é refletido na nossa vida, essa luz, se nós tivermos a lâmpada, a palavra de Deus, e nós a usarmos com o auxílio do azeite, que é o Espírito Santo, ok? Não basta simplesmente ter a lâmpada, precisamos que o Espírito esteja conosco para que ao ler a Bíblia nós sejamos transformados e Cristo possa ser refletido em nós. O próximo móvel que eu gostaria de apresentar para vocês é aquele que está lá do outro lado, a mesa com 12 pães. O que significava esse pão que estava em cima da mesa? Tinham 12 pães, né, que representavam as 12 tribos de Israel, ou seja, é um simbolismo do povo de Deus. E aí João 6, verso 35, nos mostra o que significava o pão. Diz assim, ó: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Mais uma coisa aqui que nós percebemos que está intimamente ligada, né, simboliza Jesus Cristo. Assim como o pão é o alimento básico da vida de praticamente qualquer pessoa, Cristo está se colocando aqui como o alimento básico da vida espiritual de qualquer cristão. Ok? Aqui embaixo, mais na frente, né, nós temos o altar de incenso, que já falamos um pouco sobre ele. O que simboliza esse incenso aí que existia? Vamos ver isso lá em Apocalipse? Apocalipse capítulo 5, verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de quê? De incenso, que representam o quê? Que são as orações dos santos. Então esse incenso que era colocado nesse altar, que subia para o céu, era um símbolo das orações dos santos. Então quando o cordeiro era sacrificado lá no pátio, levei o cordeirinho lá, ele foi sacrificado, o sacerdote entrou com o sangue para aspergir no véu, para colocar no altar, ele colocava incenso lá, porque enquanto ele estava fazendo isso, eu estava lá no pátio, orando ao Senhor para pedir o perdão dos meus pecados, para suplicar que ele me perdoasse. Então, esse incenso que subia ao céu simbolizava a oração que ascendia ao trono de Deus, ok? Esse sacerdote que trabalhava aí, quem será que ele representava? Era um símbolo de quem? Hebreus 4, verso 14, nos responde, fala assim, ó: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes
a nossa confissão. Então, tanto o sacerdote como o sumo sacerdote que trabalhavam no santuário, eles também são símbolos de Cristo. Você está percebendo aqui como tudo, de alguma forma, aponta para Cristo, né? O que ele faz por nós e o quanto ele é importante para a nossa vida? O véu do santuário, qual era o simbolismo dele? Aí mesmo no livro de Hebreus, no capítulo 10, nós temos a resposta. Verso 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, coragem para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, o véu do santuário, ele é um simbolismo do corpo de Cristo também. E isso é muito interessante, porque quando Jesus morreu lá na cruz, e a gente está vendo que tudo no santuário apontava para ele, para o seu sacrifício e para o trabalho que ele faz para nos salvar. Quando ele morre na cruz, o cumprimento desse simbolismo, quando ele entrega o Espírito e ele morre, lá no santuário o véu se rasga de alto a baixo. Ou seja, ele foi moído, dilacerado, entregou-se para morrer por nós, e quando isso acontece, o véu do santuário se rasga, simbolizando ali mais uma vez que o cumprimento de todos os simbolismos do santuário agora de fato tinha vindo, né, para se entregar pela raça humana. Então a gente percebe mais uma vez essa íntima ligação entre Cristo e o santuário, ok? O santuário representa para nós o segundo estágio da vida de uma pessoa que deseja ser salvo. Nós chamamos esse estágio de santificação pela fé. Você lembra qual é o primeiro? Justificação. Eu aceito o sacrifício de Cristo por mim e devo ser batizado. A partir daí eu entro simbolicamente no lugar santo e passo ao segundo estágio da vida de uma pessoa que deseja se salvar, que é chamado de santificação pela fé. Agora que eu fui justificado e comecei uma nova vida, eu devo começar a me santificar com Cristo. E como que eu faço isso? Usando as ferramentas que o lugar santo possui. Usando a lâmpada, a palavra de Deus, com o auxílio do Espírito Santo, para que Cristo possa ser refletido em nós. Se alimentando de Cristo, o pão da vida, diariamente. Tendo comunhão com Deus por meio da oração, simbolizada no altar de incenso. Usando essas ferramentas, nós conseguiremos a cada dia ser transformados para que o caráter de Cristo possa ser refletido em nós. Ok? Passando esse véu, nós chegamos então no lugar santíssimo, onde possuía a Arca da Aliança. O lugar santíssimo era o local mais importante do santuário, porque era ali que a presença de Deus se manifestava. Você já deve ter ouvido falar que quando o povo saiu do Egito, durante o dia uma coluna de nuvem ia guiando o povo e ela fazia sombra para ele no deserto, e à noite essa coluna se transformava em uma coluna de fogo que servia para iluminar o acampamento, afastar animais e também para aquecer, né? Porque a temperatura no deserto à noite é bem baixa. Então, essa coluna, depois que o santuário foi construído, ela baixava e ela se manifestava exatamente aí onde ficava a Arca da Aliança, o lugar santíssimo, ok? Aqui somente o sumo sacerdote entrava. Então, para este lugar, Deus mandou Moisés construir uma arca, e essa arca Deus mandou que ele colocasse os 10 mandamentos dentro dela. Então, foi feita para abrigar os 10 mandamentos especialmente, ok? A tampa da arca era chamada de propiciatório, e esse nome é bem especial, a gente vai já entender por quê. Em cima da arca tinha 2 anjos feitos de ouro maciço, voltados um de frente para o outro, e entre eles, acima da tampa da arca, se manifestava a presença visível de Deus. Aquela coluna baixava e ali se manifestava a presença visível de Deus no chamado Shekinah, ok? Dentro da arca nós tínhamos os 10 mandamentos para o qual a arca foi feita, mas posteriormente também foi colocado dentro dela a vara de Arão que floresceu e uma tigela contendo maná. Então, o que era esse simbolismo, né? Primeiro, os 10 mandamentos estando ali abaixo de onde Deus se manifestava, simbolizava que a lei de Deus, ela é a base do seu governo. É essa lei que fundamenta a forma como ele rege as nações, ok? A vara de Arão que floresceu, não sei se você conhece essa história, está em Números 17, você pode ler depois.
Então o povo ele começou a questionar Moisés por que só Arão que podia ser o escolhido para ser o sacerdote, por que não outros? Então Moisés fez assim, ó, cada um traz o seu cajado, escreve o seu nome no cajado e vamos botar lá dentro do santuário. Amanhã a gente recolhe os cajados e aquele que tiver florescido é sinal que Deus escolheu esse para ser seu servo. Tudo bem? Aceita o desafio? E eles aceitaram. Fizeram isso. E aí no outro dia, quando Moisés foi recolher os bordões, foi entregando um para cada um, o cajado que tinha florescido era o de Arão. Deus dando uma resposta ali de que ele foi o escolhido do Senhor. Ok? Então esse cajado depois foi colocado lá dentro, simbolizando que é Deus que governa, Ele que toma as melhores decisões para o seu povo. Ok? O maná era o pão que caía do céu, caiu todo o período que o povo esteve no deserto, Deus mandou esse pão do céu para que o povo se alimentasse, e aí depois foi colocada uma amostra desse maná dentro da Arca da Aliança, simbolizando que é Deus quem supre todas as nossas necessidades. Ele cuida para suprir tudo aquilo que nós realmente necessitarmos. Esse terceiro compartimento do santuário simboliza para nós o terceiro estágio e é o último da vida de uma pessoa que deseja ser salva. Primeiro ela é justificada, aceitando a Cristo e sendo batizada. Depois ela entra em um processo de santificação para passar a refletir o caráter de Cristo, se alimentando do Senhor, mantendo comunhão com Ele. E esse terceiro estágio é a glorificação pela fé. Quando que isso vai acontecer? Assim como aqui no lugar santíssimo ficava a presença de Deus, isso só vai acontecer quando nós chegarmos pessoalmente na presença de Deus, ok? Então, enquanto estamos aqui na terra, todos nós estamos no segundo estágio da santificação pela fé. Quando chegarmos ao céu e encontrarmos com Deus, aí sim seremos glorificados e estaremos com Ele para sempre. Amém? Eu gosto muito dessa imagem que eu coloquei aqui, porque como nós falamos, tudo que existia no santuário era um simbolismo de Cristo, tudo apontava para Ele. E é curioso como os móveis eles estavam dispostos de uma forma que dava para desenhar uma cruz, olha só. Então, o santuário ali e o ritual que acontecia era o ensinamento da cruz, da salvação em símbolos. Deus ensinando isso para o povo e servindo de testemunho também a outras nações que desejassem conhecer. Ok? Vamos falar agora sobre o Yom Kippur, né? O que é isso? O Yom Kippur era o dia do perdão. Você lembra que eu comentei para você no início que toda vez que alguém pecava, que ela levava esse animal ao santuário, ele era sacrificado, ou no sacrifício diário, sangue era levado para dentro do lugar santo, esse sangue era aspergido no véu e ele ficava lá. Isso acontecia todo dia, nós comentamos isso no início, ok? Agora imagina, um ano inteiro fazendo isso todo dia. O cheiro que deveria ficar de sangue podre, né, no santuário. Deus usava isso para ensinar para o povo o quanto o pecado ele é ruim, o quanto o pecado realmente é podre e destrói a nossa vida. Mas o santuário precisava ser limpo, né? Aquele registro de pecado precisava ser tirado de uma vez por todas. Então Deus separava um dia no ano para que ele viesse especialmente até o santuário, o exército, o acampamento de Israel, para que ele pudesse resolver de uma vez por todas, tirar do meio do povo, tirar da sua casa o registro dos pecados, e ali todos serem perdoados e estar com ele em harmonia limpos. Esse dia era chamado de Yom Kippur, o dia do perdão. Vamos entender um pouco melhor como esse dia funcionava. O texto base que nós vamos ler está em Levítico, no capítulo 16, e eu gostaria de ler apenas alguns versos, para a gente entender de uma forma sucinta. Vamos ler o verso 29 e o verso 30. Isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. As duas coisas que eu quero destacar aqui nesse primeiro momento. O dia que acontecia a expiação, ok? No calendário judaico acontecia no 10º dia do 7º mês, ok? Grave essa data porque ela vai ser muito importante já já aí na frente. O Senhor falou aqui no verso 30
que esse dia, o Yom Kippur, era dia de fazer expiação pelo povo. O que significa a palavra expiação? Significa limpar os pecados. Então, exatamente o que eu expliquei para você. Esse era o dia que o Senhor vinha até o santuário para retirar de uma vez por todas o registro do pecado no meio do povo. E também era um dia de juízo, ok? Porque nesse dia o Senhor vinha ver, analisar, avaliar a vida de cada um, se realmente eles estavam arrependidos daquele pecado que eles pediram perdão em um determinado momento do ano. Então a pessoa ela pedia o perdão, o pecado era retirado dela, ficava registrado na casa do Senhor, mas a conduta que ela tinha depois disso também era importante, porque isso demonstraria se de fato ela se arrependeu ou não. Pedido de arrependimento deve provocar em nós, se o pedido foi sincero, se a gente realmente se arrependeu, deve provocar em nós uma mudança. Então era isso que o Senhor esperava do povo, ok? Levítico 16, do verso 8 até o 10, vai explicar para nós um pouco melhor como acontecia esse ritual. Vamos ler. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para bode emissário. Algumas versões da Bíblia trazem o termo bode Azazel. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então vamos lá. Era trazido 2 bodes, era sorteado porque um deles ia representar o Senhor e o outro Azazel, um símbolo de Satanás, ok? Aquele que representava o Senhor, ele deveria ser morto e aquele que representava Satanás era mantido vivo, ok? Vamos entender um pouco melhor. Verso 15 e 16. Imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, ou seja, o bode que representava o Senhor, e trará o seu sangue para dentro do véu, agora passando até o lugar santíssimo, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Verso 16. Assim fará expiação, ou seja, limpará os pecados do santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação que está com eles no meio das suas impurezas. Ok? Então o bode que representava o Senhor era sacrificado, o sangue dele era colhido em uma tigela, ele entrava, saía do pátio, entrava no lugar santo, mas dessa vez ele ia até o lugar santíssimo, porque era dia de juízo, dia de perdoar pecados, dia de purificar e restaurar o santuário. Ele ia até a Arca da Aliança e ele aspergia sangue em cima do propiciatório, ok? E depois jogava um pouco na frente também. Vamos ler o verso 20 até o verso 22? Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo, aquele que representava Satanás. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Então esse bode que era apresentado vivo, símbolo de Satanás, ele não era morto. Depois que o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no lugar santíssimo, que ele fazia o seu serviço lá, e sabe que é muito bonito, muito interessante o simbolismo envolvido nisso. Você lembra que lá no santuário tinha a Arca da Aliança? O nome da tampa da arca, você lembra qual era? Propiciatório. No dia que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, a presença de Deus baixava, e imagina Deus baixando e vendo a sua lei dentro da arca, e a lei exigia a morte do pecador. Mas quando Deus baixava, o sumo sacerdote jogava sangue
sobre o propiciatório. E ali, antes de Deus olhar para a sua lei, ele via o sacrifício de um animal que morreu no lugar do inocente. Era por isso que o nome da tampa da arca era chamado propiciatório, porque ali era o local onde se encontrava a justiça de Deus e a sua misericórdia. E Deus ele se tornava propício a perdoar e salvar o pecador. Que bela mensagem, não é? Que bela lição Deus ensina aqui pra gente. Então depois que Deus ele dava o perdão ali para o sacerdote, para o povo, para todos os pecados, o sumo sacerdote saía e aí ele pegava o bode que representava Satanás, colocava sobre ele todos os pecados que já tinham sido pagos e perdoados, e esse bode era levado vivo, solto no deserto, carregando lá os pecados do povo de Israel, ok? Então olha só, queridos, o que estava envolvido aí nesse dia do Yom Kippur, no dia do juízo? Primeiro, era o dia de purificar o santuário, era o dia de restaurar o santuário e era também o dia do juízo, ok? Como nós falamos, o santuário ele era simbólico, ok? O ritual dele ali apontava para as coisas maiores. Então vamos entender o cumprimento real da lição que Deus estava ensinando ali no santuário. Então nós temos aí o santuário dividido em 3 partes, o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. E a gente viu ali que a parte do pátio representava o local onde Cristo foi sacrificado, né, o Calvário, e também o batismo. Então essa primeira parte aqui do santuário, o pátio, ele representa para nós a terra, onde começou o plano da salvação. Foi aqui na terra que Jesus morreu na cruz para nos salvar e ele também foi batizado como parte do processo para cumprir a justificação, ok? Então, essa parte do pátio, ela representa na história do pecado desde quando o homem caiu até o período que Cristo voltou para o céu. Vamos já falar isso. Vamos entender por que começa quando o homem caiu. Quando você vai para Gênesis 3, você encontra ali o relato da queda do homem. Veja o que diz o verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Consequência do pecado, o homem perdeu a vestimenta que tinha da glória de Deus. Ele se afastou de Deus. Quando o Senhor chegou, o homem tentou se esconder. Ele tentou resolver o problema do seu pecado por si mesmo, fazendo folhas de figueira para ele. Então Deus vem atrás do homem e implementa o plano da salvação. Verso 15. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, aquele que viria para redimir o homem. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Já apontando para a morte vicária de Cristo no futuro, ok? E aí lá no verso 21 tem algo muito interessante, ó. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então muitos estudiosos, teólogos aí da Bíblia respeitados, eles dizem que essas vestimentas de peles aqui foi do primeiro cordeirinho que morreu para perdoar o pecado de Adão e o cordeirinho que morreu para perdoar o pecado de Eva. E aí Deus tirou a pele desse animal e fez com que Adão e Eva vestissem essa pele. Então o que Deus estava simbolizando aqui? Os teus atos, as tuas folhas de figueira, elas não conseguem resolver o problema do teu pecado. Sou eu que providencio o meio que vai realmente resolver o problema. E aí Deus justifica o homem, perdoa o pecado do homem, esconde a consequência do seu pecado, a sua nudez, fazendo aquelas peles de animais, apontando para Cristo a sua justiça nos cobrindo, ok? Então essa primeira parte do santuário representa a terra e ela vai até a ascensão de Cristo. Por quê? Quando nós lemos Hebreus capítulo 9, verso 24, nós encontramos algo interessante, olha só. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figuras do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Então a Bíblia ensina aqui que quando Jesus Cristo ele ascendeu ao céu, ele entrou no santuário, ok? Então o santuário ali, a parte do santo e do santíssimo, representa o céu, ok? Então a parte do pátio ela vai até a ascensão de Cristo.
Só que aí, na parte que representa o céu, nós temos dois serviços. O serviço que era feito no lugar santo e o serviço que era feito no lugar santíssimo. O serviço do lugar santo era um serviço de mediador, era aquele que ia diante de Deus, né, para levar o sangue, para conseguir o perdão. Por isso que 1 Timóteo 2,5 fala que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Jesus ascende ao céu para fazer esse processo de mediador, mas tem o segundo processo, o segundo papel que era desenvolvido no santuário, que acontecia no lugar santíssimo, que era o processo de juiz, ok? Então o processo de mediador ali começa quando Cristo ascende ao céu, mas a questão que nós queremos entender é quando Cristo começou o trabalho do juízo. Em que momento, né, isso aconteceu? Então, o juízo dos homens, ele já começou? E aí a resposta para isso está na passagem de Daniel 8,14, a profecia que nós estudamos há algum tempo atrás. Daniel capítulo 8, verso 14, o que nos diz? Ele me disse, até que passe 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será o quê? Purificado. Ok? Então olha só, Deus aqui por meio dessa profecia, ele está mostrando não mais o santuário simbólico aqui da terra, mas o real, o processo real. Ele está indicando aqui, ó, depois que passar 2.300 tardes e manhãs, ou seja, uma tarde e uma manhã representa um dia, conforme Gênesis, e um dia simbólico representa um ano literal, de acordo com números. Então depois que passar 2.300 anos, começa a purificação do santuário, começa o Yom Kippur do santuário celestial, começa o dia do juízo, o dia de restaurar o santuário, ok? E aí, conforme nós estudamos lá na profecia do capítulo 8, a gente viu, explicado no caso em Daniel capítulo 9, verso 24 a 27, que esse período começa a contar quando sair a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, ou seja, 457 a.C. E aí você avança 2.300 anos na história e aí você vai chegar em 1844. Foi quando terminou os 2.300 anos e automaticamente é quando começa o início da restauração, o início do juízo, da purificação do santuário celestial, ok? Agora, quando nós lemos Levítico 16, verso 29, lá o Senhor contou em que dia acontecia na terra a purificação do santuário terrestre. Levítico 16, verso 29 nos contou que esse dia era o 10º dia do 7º mês do calendário judeu. Então, se nós pegarmos essa data no calendário judeu e pegarmos o calendário que nós seguirmos e fazermos um paralelo, qual dia é o 10º dia do 7º mês no nosso calendário? No ano de 1844, foi o dia 22 de outubro, ok? Então, em 22 de outubro de 1844, pela profecia, pelo historicismo, foi o dia em que Cristo passou da função apenas de mediador para também exercer a função de juiz, ok? Ele passa simbolicamente ao lugar santíssimo e começa a fazer a obra de restauração. Quando nós pecamos hoje e pedimos a Deus perdão, para onde que vai o registro do nosso pecado? Vai para o céu, vai para o santuário de Deus. Então o início desse juízo é para que Deus ele possa remover de uma vez por todas todos os pecados que estão registrados no céu, ok? Isso começou em 22 de outubro de 1844. Então aí, ó, a função de mediador, em especial, ela foi da ascensão de Cristo até 22 de outubro de 1844, e a partir daí ele começa a função de juiz e ela vai até o período da segunda vinda de Cristo, ok? Porque depois que o sacerdote ele terminava de fazer o serviço no lugar santíssimo, você lembra o que ele fazia? Ele saía do santuário, ia até onde estava o povo e ele ia colocar os pecados sobre o bode que representava Satanás. E o bode era levado para o deserto, ou seja, isso simboliza para nós que depois que terminar o juízo no céu, Cristo sai de lá, vem até a terra, Satanás vai receber os pecados do homem e o deserto simboliza o milênio,
que ele vai passar aqui na terra solitário. Todos estarão mortos, dos ímpios, os salvos estarão no céu, e ele vai estar preso aqui na terra por 1000 anos, nessa terra solitária. E é interessante, né? O bode que representava Azazel lá, ele não era morto. Da mesma forma que Satanás vai permanecer vivo aqui na terra por 1000 anos, ok? E aí esse esboço final aqui para a gente entender a questão do santuário com as profecias de Daniel, eu gostaria de frisar aqui a profecia de Daniel capítulo 7. Do verso 2 até o verso 14 a gente tem a visão, do verso 17 até o 27 a interpretação. A gente não vai focar muito na interpretação, mas vejam aqui a questão da visão, o cronograma que a gente tem revelado pela profecia. No verso 4 é falado de um leão, verso 5 um urso, verso 6 um leopardo, verso 7 um animal terrível com 10 chifres, verso 8 um chifre pequeno, e do verso 9 até o verso 14 é visto uma cena de juízo. Aí nós estudamos e vimos que esse leão representa a Babilônia, que dominou o mundo de 605 a 539 a.C. O urso representa a Medopérsia, que começa a reinar em 539, vai até 331 a.C. O leopardo representa a Grécia, que começou a reinar nesse ano e foi até 168 a.C. O animal terrível representa Roma, que começou em 168 a.C. e foi até 476 depois de Cristo. Veja como a história vai andando em direção aos nossos dias. O chifre pequeno nós estudamos que representa o papado, que começou a reinar em 538 e foi até 1798, quando termina o período da supremacia, os 1260 anos e ele é preso. E o período do juízo, pelo que nós estudamos em Daniel 8,14, ele começa em 1844 e ele vai até a segunda vinda de Cristo. Então nessa profecia aqui a gente tem o esboço perfeito de como as coisas estão caminhando conforme o Senhor deseja. E aí a mensagem do juízo é exatamente essa. Olha só, Daniel 7, verso 21 e 22. Eu olhava e eis que este chifre, o chifre pequeno, né, que simboliza o papado, esse poder que age no final dos tempos, ele fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias, fez justiça aos santos do Altíssimo e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então Deus ele estabelece o seu juízo para que ele possa restaurar o seu santuário, tirar de lá os pecados e também punir esse poder que é um poder inimigo, ok? Olha só, o verso 9 fala: continuei olhando, foram postos uns tronos, o ancião de dias se assentou, o próprio Deus, né? O final do verso 10 fala: assentou-se o tribunal e se abriram os livros. O verso 13 fala: eu estava olhando nas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, Jesus Cristo, e ele se dirigiu até o ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Então essa é a cena que aconteceu em 1844. Jesus Cristo ele vai até onde era a Arca da Aliança, a Shekinah se manifestava, ou seja, ele vai até o trono de Deus para que esse processo do juízo ele possa ser estabelecido, inaugurado, né, dado todo o seu segmento e depois finalizado. E aí é o que nos fala o verso 26 e 27. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Amém? Queridos, nós podemos ter esperança da salvação. O Senhor estabelece o seu juízo para punir aqueles que são seus inimigos, para que Ele possa restaurar a paz do céu, tirar de lá todos os pecados que está registrado, e Ele possa vir buscar para dar galardão aos seus filhos, para poder destruir o poder inimigo e nos levar para que nós possamos herdar o reino da glória. Nós podemos ter esperança porque podemos ver que não fomos esquecidos aqui em meio às tragédias que enfrentamos. A história está correndo e Deus segue para cumprir os seus propósitos. Estamos vivendo o final da história. Em breve Jesus vai voltar e que nós possamos nos preparar. Uma outra coisa interessante também, que nós possamos ver como Deus ele não nos deixou em trevas.
Ele deixou muitas orientações, informações em suas palavras, porque ele não faz nada sem revelar aos seus filhos. Então ele deixou para nós, para que nós possamos, se realmente desejamos conhecer isso, buscar estudar a palavra de Deus, para que nós possamos conhecer os momentos que estamos vivendo. E em meio às tormentas que nós enfrentamos, não desanimarmos, porque temos um Deus no céu que tem todo o poder, todo o controle em suas mãos. Amém? Vamos falar com ele agora? Santo Deus, nós estamos maravilhados ao poder estudar a Tua Palavra, as verdades incríveis que o Senhor deixou para nós e podermos entender, Senhor, de forma clara o que está acontecendo tanto aqui na terra como no céu. Obrigado por ter deixado, Senhor, essas profecias, esses ensinos maravilhosos, especialmente do santuário, que nós podemos dessa forma conseguir entender o que está acontecendo e como nós devemos nos preparar, como o Senhor deseja que a gente viva à luz disso. Pedimos que o Senhor firme a nossa fé, que o Senhor nos ajude a permanecermos em Teus caminhos e aguardarmos, Senhor, fiéis o dia em que o Senhor virá para nos buscar. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu desejo que tenha ficado claro para você, que você tenha conseguido entender a relação que existe do santuário com as profecias e que nós possamos continuar nos aprofundando. No nosso próximo estudo, vamos dar seguimento aos estudos que estávamos fazendo. Eu espero você lá. Abraço! Cada dia posso ver, perceber em